Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde nós ajudamos você a ser aprovado no exame de ordem e também começar na sua advocacia. Eu sou o professor Rodrigo Corrêa e bora realizar o quê? Fazer a resolução das questões de direito administrativo do 40º exame de ordem. Então bora lá, vamos para a primeira do dia, rapaziadinha. Começa assim. A Sociedade Empresária Sabiá tomou conhecimento de um edital de licitação elaborado pelo município Alfa para promover a permissão de determinado serviço público de competência local, razão pela qual procura sua assessoria jurídica a fim de dirimir algumas dúvidas acerca da mencionada modalidade de delegação, acerca das peculiaridades da permissão de serviços públicos à luz do disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei 8987 de 95, assinale a alternativa correta. Vamos para as alternativas. Alternativa A. A modalidade licitatória deverá ser necessariamente aquela designada como diálogo competitivo. Alternativa B. Não é necessária a realização de licitação para a formalização da delegação pretendida pelo município Alfa. Alternativa C. É necessária a constituição de uma sociedade de propósito específico para a formalização do respectivo contrato. E alternativa D. A delegação pretendida poderá ser realizada para pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para a prestação do serviço por sua conta e risco. Então vamos te dar aí um minutinho para você responder essa questão. Dá um pause no vídeo. Respondeu a questão? Então vamos analisar uma a uma. A ela está incorreta, pessoal. Olha só, na A diz, a modalidade licitatória deverá ser necessariamente aquela designada como diálogo competitivo, mas quando você vai lá no artigo 2º, inciso 4, da Lei 8987 de 95, que é a Lei das Concessões e Permissões, diz assim: para os fins dispostos nesta lei, considera-se 4. Permissão de serviço público, a delegação a título precário mediante licitação da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Ou seja, quando ele fala aqui de licitação, ele não diz qual é a modalidade, podendo ser qualquer modalidade. Pode ser diálogo competitivo? Pode ser. Pode ser concorrência? Pode ser também, tá? Então não é obrigatório o diálogo competitivo, por isso que a A está incorreta. Vamos para a B. A B também está incorreta, diz lá: não é necessária a realização de licitação, pelo mesmo motivo do anterior, o mesmo artigo e o mesmo inciso, porque lá no inciso 4 do artigo 2º da Lei 8987 nós temos que faça necessário a licitação. Vamos para 3? Para B? A B também está incorreta, galera. Por quê? Porque a sociedade de propósito específico, ela só deve ser criada quando a concessão ela for aquela concessão parceria público-privada, que está prevista lá na Lei 11.079 de 2004, ou seja, aquela concessão na modalidade administrativa ou patrocinada, tá? Então, aqui é uma permissão de serviço público, regulada pela Lei Geral de Concessões, a 8987, então não há que se falar em sociedade de propósito específico. Então só pode ser a D, né? Vamos ver o que diz a D? A D diz lá: a delegação pretendida poderá ser realizada para pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para a prestação do serviço por sua conta e risco, que é justamente o que está lá no inciso 4, né? Que diz: a permissão de serviço público é a delegação a título precário mediante licitação de prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica. Então, é correto realmente a D. Aquilo que justifica é o artigo 2º, inciso 4 da Lei 8987, nossa Lei Geral de Concessões. Então, a D é a correta, tá lá, marque a D como correta. E aí, você acertou? Se acertou, deixa o like. Não acertou, deixa o like também. Compartilha esse vídeo aí para que a gente possa levar conhecimento de direito administrativo do exame de ordem para outras pessoas e auxiliá-las a serem aprovadas. Vamos para a questão 2? Bora! Diz a questão 2 o seguinte: Vicente, servidor público federal estável, praticou conduta que corresponde a crime na forma da legislação penal e se enquadra como falta funcional grave, passível de demissão. Opa, servidores públicos. E como está falando que é servidor público federal, a lei que nós vamos utilizar é a Lei
8.112 de 90, tá? Já pega no seu vadimeco aí. Ao tomar conhecimento de tal situação, a administração determinou a instauração de processo administrativo disciplinar com a designação da comissão processante, composta por 3 servidores ocupantes de cargos efetivos, sendo que um deles, Alípio, ainda não alcançou a estabilidade. Paralelamente, o juízo criminal competente recebeu a denúncia em desfavor de Vicente em razão dos mesmos fatos. Continuando, considerando os dados apresentados, Vicente procurou você, como advogado, para esclarecer dúvidas acerca da mencionada situação. Assinale a opção que apresenta a orientação jurídica que corretamente você prestou. Vamos lá para as alternativas. Alternativa A. O processo administrativo disciplinar em face de Vicente não poderia ser instaurado na medida em que a sua responsabilização deve se restringir à esfera criminal. B. A nomeação de Alípio para compor a comissão processante do processo administrativo disciplinar não é válida. C. O recebimento da denúncia em desfavor de Vicente suspende a apuração levada a efeito em sede de processo administrativo disciplinar. E D. Eventual sentença absolutória na ação penal deverá repercutir em demissão de Vicente, ainda que fundada na ausência de provas. 1 minutinho para você responder essa questão. Pausa o vídeo. Respondeu? Então vamos para as alternativas uma a uma. A. O processo administrativo disciplinar em face de Vicente não poderia ser instaurado na medida em que a sua responsabilização deve se restringir, à esfera criminal. Falso. Olha o que diz o artigo 121 da Lei 8.112 de 90. Diz o seguinte: o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Por quê? Porque nós temos essas 3 esferas de responsabilidade no direito administrativo: a civil, a penal e a administrativa. Eu sempre brinco que a civil o cara paga, a penal o camarada vai preso e a administrativa o camarada perde o cargo, tá? Então nós temos essas 3 esferas, e lembrando que se ele receber 3 punições, uma em cada esfera, não é bis in idem. E é por isso que a alternativa A está incorreta, porque essa apuração ela pode ser feita nas 3 esferas concomitantemente. Perfeito? Vamos para B, que a B é a correta, que diz o seguinte: a nomeação de Alípio para compor a comissão processante do processo administrativo disciplinar não é válida. Vamos dar uma olhadinha o que diz o artigo 149 e seu parágrafo 3º. Diz assim: o processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 143, que indicará dentre eles o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao indiciado. Então Alípio, ele não tem estabilidade, ele não pode ser membro da comissão processante daquele processo administrativo disciplinar. Então a B é a correta, mas vamos ver as outras por desencargo de consciência e aprender um pouco mais. Bora lá? O recebimento da denúncia em desfavor de Vicente suspende a apuração? Não suspende, né? Como comentamos lá na alternativa A, o artigo 125 traz o seguinte ensinamento. Artigo 125 da Lei 8.112. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Então pode haver condenação das 3 esferas, né, e ele ser punido. Então não existe essa história de recebeu a denúncia, suspende o processo administrativo. Não, isso não acontece, tá? Ou melhor, pode até acontecer, mas não é o que prevê a lei. Tudo bem? Então vamos para a D, a última, só para desencargo. A D diz o seguinte: eventual sentença absolutória na esfera penal deverá repercutir em demissão de Vicente, ainda que fundada na ausência de provas. Por que ela é falsa? Ela é falsa. Realmente, uma sentença absolutória no criminal pode repercutir na esfera administrativa. Mas quando que isso vai acontecer? Está lá previsto no artigo 126 da Lei 8.112 de 90, que está na sua tela. Diz assim: a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. Ou seja, o camarada só será absolvido no administrativo também se a sentença absolutória criminal trouxer que ele é inocente, ou seja, que o fato não existiu ou que não foi ele que praticou o fato. A ausência de provas,
por exemplo, ele foi absolvido por ausência de provas, ele pode sim ser condenado na esfera criminal, tá? Então só o que repercute na esfera administrativa é a sentença absolutória criminal que negue a autoria ou a existência do fato. Então a alternativa correta mesmo é a B. Você acertou? Ah, se inscreve no canal aí, não esquece não, hein? Vamos para a próxima? Vamos para a terceira? Bora lá. Diz o seguinte, a terceira. Marcelo, servidor público federal estável, aposentou-se por invalidez. Show. Meses depois, uma junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria. Consoante a Lei 8.112 de 90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, o retorno de Marcelo à atividade por meio de provimento de cargo público, derivado do reingresso, se dará pela Lei 8.112, e aqui pode ter confusões, né, a respeito aí dessas questões de reingresso do servidor público que porventura, né, se ausentou da administração, seja por um motivo ou de outro. Tá? Então vamos dar uma olhada em um por um. E por que eu falo que tem uma confusão, que pode gerar uma confusão? Porque tudo começa com R. Nós temos a reintegração, a recondução, a reversão e a readaptação. Então vamos um por um. A reintegração está prevista no artigo 28 da Lei 8.112. Então o que é a reintegração? A reintegração se dá quando? Quando um servidor público estável, tudo bem, ele tem lá, já passou pelo seu estágio probatório, ele é demitido, tudo bem? Ele é demitido, porém essa sua demissão ela é anulada, seja administrativamente ou judicialmente. Aí o que acontece? Ele é reintegrado no cargo que ele ocupava, perfeito? E aí ele vai receber, né, todas as vantagens que ele porventura não percebeu, os salários atrasados, né, enquanto ele no período que ele ficou fora da administração pública, tá? Então reintegração se dá quando o servidor público ele é demitido, e esse servidor público estável, né, tem que lembrar disso. Ele é demitido e ele consegue anular essa demissão, seja judicialmente ou seja administrativamente. Ele é reintegrado ao seu cargo e percebe os salários que porventura não recebeu nesse período que ficou fora da administração. Recondução. Quando que nós temos a recondução? Dois jeitos, né? Duas formas. Que a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, mas quando? Quando ele é inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo. Vamos dar um exemplo. O camarada ele é investigador de polícia judiciária, tudo bem? Estável, perfeito, e aí presta concurso para delegado. Nesse caso, ele assume o concurso para delegado e entra em estágio probatório. Se porventura ele for reprovado nesse estágio probatório, ele será reconduzido ao cargo de investigador de polícia judiciária, tá? E a outra situação da recondução é quando o servidor ocupante anteriormente daquele cargo, ele é reintegrado. Vamos pensar numa situação. Houve a demissão do servidor público estável e esse servidor, né, que era, por exemplo, de um cargo abaixo, ele é promovido no cargo dessa pessoa que foi demitida. O demitido invalida a sua demissão judicialmente, ele é reintegrado a este cargo e esse camarada que assumiu o cargo ali no lugar dele, ele é reconduzido ao cargo anterior. Perfeito? Vamos para a próxima? A próxima é a reversão. O que é a reversão? A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Tudo bem? Então o servidor ele está aposentado e aí ele pode, né, haver a reversão, ele retorna ao cargo anterior dele. Então nós temos dois tipos de reversão. A primeira, a reversão, quando o camarada está aposentado por invalidez. Joia? Então ele está aposentado por invalidez, aí a junta médica verifica que não subsiste mais os motivos daquela aposentadoria por incapacidade, então ele há uma reversão dele e ele deve voltar ao cargo anteriormente ocupado, deve voltar a trabalhar. E também nós temos a reversão no interesse da administração. Aí é diferente. O camarada se aposentou voluntariamente e aí, seguindo essas condições que estão aí previstas na sua tela, nas alíneas do inciso 2 do artigo 25 da Lei 8.112, ele pode retornar a trabalhar. Então, quais são esses requisitos? Primeiro, o servidor público aposentado tem que solicitar a sua reversão. Segundo, a aposentadoria tem que ser voluntária, então não pode ser nem aposentadoria por incapacidade permanente e nem aposentadoria compulsória. O servidor tem que ser estável na época da atividade. A aposentadoria não pode ter ocorrido por mais de 5 anos,
antes da solicitação e tem que ter cargo vago. Nesse caso, se houver interesse da administração, a administração pode reverter a aposentadoria desse cidadão para que ele volte a trabalhar na ativa. E o último é a readaptação. O que é a readaptação? A readaptação é a investidura de servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que ele tenha sofrido em sua capacidade física, mental verificada em inspeção médica. Então funciona o seguinte, o camarada, vamos fazer um outro exemplo, também de polícia civil. O camarada ele é investigador de polícia civil, tá? Estável. E aí o que acontece? Ele numa atividade de serviço, ele acaba, por exemplo, tendo um membro amputado, uma perna amputada, né? Porque ele tomou um tiro no joelho. Nesse caso, ele poderia ser aposentado por incapacidade permanente. Mas, se porventura o cargo de escrivão de polícia, por exemplo, ele for compatível com a limitação, ele pode, né, ser readaptado para o cargo de escrivão, né, desde que o escrivão daquela polícia judiciária não tenha que ir a campo, por exemplo, né, fazer ali buscas e apreensões ou fazer prisão das pessoas ali. Joia? Então, a readaptação nesse caso. O camarada, ao invés de ser aposentado por incapacidade permanente, o que acontece? Você readapta ele a outro cargo compatível com o salário e com as atribuições dele. Perfeito? Vamos para as alternativas de novo, então? Aí ficou fácil, né? Então vamos lá. Então não, né? Não falamos das alternativas ainda. Mas aí ficou fácil demais. Por quê? Porque lembra, no texto, voltando no texto aqui, o camarada Marcelo aposentou-se por invalidez e a junta médica mandou ele retornar ao serviço. Qual é o nome? Já vimos. O nome é a reversão, né? Então não é reintegração, não é recondução, não é a readaptação, é a reversão. Então a alternativa A está errada porque não é a reintegração. Lembrando, reintegração é quando o camarada ele foi demitido e anulou a sua demissão, reintegrado no cargo. Não é a recondução, porque a recondução ocorre quando o camarada é inabilitado em estágio probatório, sendo reconduzido ao cargo anterior, ou se porventura o titular do cargo é reintegrado, esse servidor é reconduzido ao anterior. É a reversão, por quê? Porque a reversão é justamente quando o cidadão está aposentado e não subsiste mais os motivos da sua incapacidade permanente. Então, a reversão ele retorna a trabalhar no cargo que ele ocupava anteriormente. E também não é a readaptação, porque como dissemos aqui, a readaptação ela ocorre quando o cidadão ele sofre uma debilidade, né, permanente, e aí ao invés de aposentá-lo por incapacidade permanente, nós fazemos o quê? Nós os colocamos ali em outro cargo, readaptando ele a este novo cargo. Perfeito? Então a alternativa correta é a C. E aí, marcou a C? Sucesso total? Muito bem, vamos para a quarta questão de hoje. Estamos nos aproximando do final. Vamos lá. O Ministério Público Federal ajuizou a ação buscando a responsabilização judicial da sociedade empresária Delta pela prática de atos lesivos à administração pública que atentaram contra o patrimônio público nacional. Na inicial, imputa-se a citada pessoa jurídica a prática de atos que dificultaram a atividade de fiscalização de órgãos públicos federais e intervieram na atuação desses órgãos, inclusive no âmbito de órgãos da fiscalização do sistema financeiro nacional. Grave. A diretoria da Sociedade Empresária Delta, preocupada com a eventual possibilidade de sanção judicial de dissolução compulsória da sociedade, contratou você como advogado especializado na matéria, diante das circunstâncias do caso concreto e com base na Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846 de 2013, sobre a dissolução compulsória da pessoa jurídica, assinale a afirmativa correta. Alternativas: A. Não é sanção prevista pela prática de atos lesivos à administração pública, mas pode ser aplicada em eventual ação de improbidade administrativa. B. É medida extrema que somente pode ser decretada pelo Supremo Tribunal Federal quando houver risco concreto de comprometimento do sistema financeiro nacional ou da soberania nacional. C. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro, em razão da função social da sociedade empresária e da livre concorrência, e a sanção máxima aplicável seria a suspensão ou interdição parcial de suas atividades. E por último, D. É determinada quando for comprovada que a personalidade jurídica foi utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos, ou foi constituída para ocultar ou dissimular interesses
ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. E aí, qual é a resposta correta? Só de cara dá pra ver qual é, né? Então, um minutinho para você responder. Pausou o vídeo? Voltou? Bora responder então. Alternativa A. Não é sanção prevista pela prática de atos lesivos de administração pública, ela é falso. Falsa, melhor dizendo, porque olha o que diz lá o artigo 19, inciso 3, da Lei 12.846 de 2013. Diz o seguinte: em razão da prática de atos previstos no artigo 5º desta lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, por meio das respectivas advocacias públicas ou órgãos de representação judicial ou equivalentes, e o Ministério Público poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras. Inciso 3, dissolução compulsória da pessoa jurídica. Então, é sanção prevista sim na lei anticorrupção, tá? Então, A, totalmente errada. B, é medida extrema que somente pode ser decretada pelo Supremo Tribunal Federal quando houver risco concreto de comprometimento do sistema financeiro nacional ou da soberania nacional. Falsa, falsa, falsa. Por que falsa? Porque a ação que deve ser promovida para a responsabilização com base na lei anticorrupção é a ação civil pública. E a ação civil pública não possui qualquer foro especial ou foro por prerrogativa de função. Por exemplo, digamos que há a responsabilização numa ação civil pública do presidente da República. Quem vai julgar essa ação civil pública é o juiz de primeira instância, o juiz federal de primeira instância, tá? E dá uma conferida na Constituição, artigo 102 e artigo 105 da Constituição. O 102 ele fala das competências para julgamento no Supremo e o 105 para as competências de julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Você vai ver que não tem ação civil pública lá, tá? Então a B está incorreta. Vamos para C. Não existe no ordenamento jurídico a sanção. Falso, né? Acabamos de ler o artigo 19, inciso 3 da Lei 12.846. Então há sim a sanção de dissolução compulsória da pessoa jurídica. Então só pode ser qual? Só pode ser a D. A D diz lá, é determinada quando for comprovado que a personalidade jurídica foi utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos, ou foi constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados, que é justamente o que diz o artigo 19, para 1º, inciso 1 e 2, lá da Lei 12.846 de 2013, que diz lá, a dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado: 1. Ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos. Ou 2. Ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Então a D é a correta mesmo. Marque a D que é sucesso. Tranquilo, pessoal? Então vamos para a última do dia, pessoalzinho. Vamos lá, bora lá. Tá lá. Jamile, após aprovação em concurso público, foi investida em cargo efetivo na Secretaria de Administração do Estado Alfa, no qual alcançou estabilidade. Opa! Então só uma dica aqui, galera. Só de você ver que nessa questão, né, nós temos aqui servidor público estadual, então não será a Lei 8.112 de 90 que você vai utilizar. Será o quê? Será a própria Constituição Federal, tá? Então é a própria Constituição Federal. Então vamos lá. Vamos voltar. No entanto, o mencionado ente federativo decidiu reformular o seu quadro de pessoal, de modo que, após o devido processo legislativo, fez publicar a Lei XYX, que extinguiu a carreira e, consequentemente, o cargo efetivo ocupado por Jamile, e, em razão disso, ato contínuo, promoveu a sua exoneração. Diante da situação hipotética, à luz das disposições constitucionais acerca dos servidores públicos, assinale a afirmativa correta. Só um detalhe, né? Jamile era efetiva, ela não pode ser exonerada. Né? Lembra, o servidor efetivo, que é estável, ele só pode ser exonerado quando? Com sentença condenatória transitada em julgado, processo administrativo disciplinar com ampla defesa contraditório e avaliação de desempenho também com ampla defesa contraditório. Tá? Não tem como ser por outra forma. Então já está vendo que essa exoneração dela foi errada. Então vamos para as alternativas. Então, opa, cadê? Ih, rapaz. Pronto. A. Jamile não pode ser afastada pela alteração legislativa em comento, pois possui direito adquirido de permanecer no cargo para o qual foi aprovado em concurso.
B. O Estado alfa deve promover o aproveitamento de Jamile em outro cargo, ainda que com atribuições e remuneração distintas daquele para o qual ela fora aprovada em concurso. C. A exoneração de Jamile revela-se adequada e pertinente diante da extinção da carreira e do cargo efetivo que ocupava pela lei. Essa aí você já pode abandonar, né? Essa aí tá errada. E D. Jamile, em razão da extinção do cargo, deve ficar em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Um minutinho para você responder. Respondeu? Bora! Lembrando que esse um minutinho você pausa o vídeo, né? Então bora lá. Diz lá o artigo 41 da Constituição Federal. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Aí vem o parágrafo 3º e diz o seguinte: extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo, ou seja, é a letra da Constituição Federal. A ata errada, por quê? Porque aqui quando ele fala, né, que ela não pode ser afetada pela alteração, está dizendo que ela tem que se manter no cargo. Não, o cargo ele pode ser extinto, mas se o cargo for extinto, ela tem que ficar em disponibilidade. A B diz que deve realizar o aproveitamento de Jamile, ainda que em cargo com atribuições e remuneração distinta. Não. Tem que aproveitar com o cargo com as mesmas atribuições ou atribuições compatíveis e com salário compatível também. Se não tiver esse cargo, ela fica em disponibilidade até achar esse cargo. Tá? C. A exoneração de Jamile revela-se adequada. Não, já vimos que ela tem que ficar em disponibilidade. E a D. Jamile, em razão da extinção do cargo, deve ficar em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço e até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. É a corretíssima. Marque a D lá que você vai ser feliz. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Resolvemos então as 5 questões de direito administrativo do exame de ordem de número 40 e vamos para a próxima aula, 39, tá? Então segue o canal aí, se inscreve no canal, dá o like, compartilha esse vídeo para fortalecer aqui, para a gente continuar levando informações de exame de ordem e a carreira jurídica da advocacia para mais pessoas. Sucesso! Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!